Denise e hoje eu venho falar com vocês sobre um assunto muito importante. Eu sou terapeuta nutricional, sou nutricionista e trabalho com alimentação num olhar muito mais abrangente do que apenas a comida, né? A gente olha além da comida, aquilo que faz a gente comer demais ou deixar de comer. Então eu trabalho com emagrecimento e com a saúde. E também trabalho como terapeuta integrativa, terapeuta complementar, com várias outras terapias, como reiki, como cromoterapia, como massagens, auriculoterapia, entre outras formas de estar trabalhando, tanto o lado emocional quanto o lado físico, né, de dor física ou de estética também. Então hoje eu venho falar com vocês sobre o processo do luto, porque há alguns meses eu comecei a trabalhar com um grupo de pessoas enlutadas que estão ali em busca da saúde, né? Então, o que é o luto? O luto é um processo emocional que a gente vivencia por ter perdido alguém que para nós era especial. E geralmente, quando a gente passa por esse processo, é um processo doloroso, onde a gente tem angústia, por todos esses acontecimentos que envolvem o luto, né? E muitas vezes a gente é julgado o tempo inteiro, né? A gente o tempo inteiro passa por julgamento em relação ao luto. Então, é importante a gente saber que às vezes a gente precisa se colocar no lugar do outro, ter a empatia e entender que a gente não pode estar o tempo inteiro julgando ou dando sugestões para aquela pessoa que está em luto, porque a gente não é ela, a gente não está vivenciando a dor que ela está vivendo. Só ela vai saber qual é a dor que ela está vivendo, né? Então é importante que a gente consiga entender sobre esse processo de luto, porque é normal dentro desse processo as pessoas passarem por oscilações de tristeza, de felicidade, de querer um momento estar feliz com as pessoas, de rir, e de um momento querer se acolher, ficar quietinho no seu processo de luto. Essa oscilação de a gente um dia estar tudo bem e no outro não estar, é uma consequência do luto que é normal. O luto ele é um processo natural, mas quando a gente vive essa perda, o natural dele é que a gente sinta dor. Se a gente não sente dor, é porque alguma coisa está acontecendo com a gente, né? Então, fingir que a gente não sente dor não é natural. Então, geralmente, quando a gente passa por esse processo de luto, a gente tem paralisações durante alguns períodos da nossa vida, né? Então, ali, principalmente agora durante a pandemia, a gente teve que ficar em casa, não podia sair, tinha que usar máscara. Às vezes a gente se sentiu até muito culpado por outro ter pego o Covid, ter falecido do Covid, mas a gente também tem que entender que as pessoas não só morrem por causa do Covid, mas elas também morreram aí por causa desses desastres que teve, né, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, em vários outros lugares. Então, existem muitos rituais que fazem falta, porque eles têm uma importância de organizar aquela experiência daquela família, porque a morte, ela desorganiza, ela desestrutura uma vida, né? Então, para aquela pessoa que sente a falta do outro, fica mais difícil de se organizar de novo, de tornar a vida novamente como ela era antes, né? Priva a pessoa
desse viver novamente. Então, é muito importante que a gente aprenda algumas coisas. Por exemplo, durante a pandemia a gente teve umas perdas repentinas, né? E as repentinas, às vezes, elas doem muito mais do que aquela perda de pessoas que a gente sabe, por exemplo, que está doente, que tem alguns meses de vida, né? A gente sabe que ela está doente, tem alguma coisa que pode vir a falecer. Então a gente está esperando. E mesmo quando a gente espera, a gente ainda sente dor. Então uma dor repentina, ela dói também. Em muitos casos ela dói mais ainda. Mas não se trata de ser uma regra isso, né? A realidade é que o sofrimento, ele é diferente para cada pessoa. Cada pessoa, ela vai sentir uma dor diferente. E de qualquer forma, cabe a gente, a pessoa que passa a dor, entender e aos poucos ir modificando o seu comportamento. Geralmente, nós temos as pessoas que passam pelo luto, elas passam por outros problemas que também vêm junto com ele. Por exemplo, quem passa pelo luto muitas vezes já recebeu um tapinha nas costas e falando assim: seja forte, ou você é forte, você vai aguentar. E isso, gente, o luto ele não tem a ver com a fraqueza emocional. Todos nós somos fortes, né? Em primeiro lugar, todo mundo é forte, mas pedir para alguém que seja forte no momento em que se perde alguém que ama é muito difícil, porque apesar de a gente ter a nossa de a gente ser forte em vários momentos, a fraqueza ela não vem envolvida no luto porque a gente não estava esperando. Então, sofrer, manifestar esse sofrimento de dor não significa fraqueza. E ninguém tem o direito de impedir a pessoa de passar por esse processo do luto, tendo que se adequar às situações ali da sociedade, voltar a trabalhar, estar o tempo inteiro sorrindo, estar o tempo inteiro olhando as coisas de forma positiva e usando a máscara para esconder a sua dor. Então, a dor, gente, ela vai, às vezes, viver por uma vida inteira. A pessoa vai carregar a dor do luto, a dor da perda, né? Porque quando a gente perde um animalzinho de estimação, a gente sente. Imagine aquele que está do nosso lado, ou que é o nosso companheiro ou companheira, ou que é pai, mãe, irmão, indiferente. O luto é o luto e ele precisa ser vivido, né? Então, assim, às vezes algumas pessoas, elas também chegam pra gente e evitam tocar no assunto, evitam falar da pessoa. Isso não é um fator positivo, embora a gente ache que não falando do luto vai estar fazendo com que a pessoa saia dessa tristeza. Pelo contrário, evitar falar sobre a perda daquele ente querido faz com que a pessoa ainda se sinta mais sozinha, né? Que ela não encontre espaço para ela expressar muitas vezes aquele sentimento, aquelas necessidades dela simplesmente falar. Às vezes ela não tem com quem falar. Às vezes o falar da dor faz com que o outro julgue. E não é preciso a gente estar forçando que o outro fale, mas é importante a gente que não está passando pelo processo do luto, quando recebe alguém que está passando por esse processo de luto, entender que não é fraqueza e que a gente está ali no papel de escutar. A gente não precisa falar nada, a gente pode simplesmente escutar, oferecer o nosso ouvido sem julgamento, gente. Sem julgamento. É uma forma muito potente de ajudar aquela pessoa que às vezes é da nossa própria família e que está ali sofrendo luto.
E que muitas vezes a gente vai lá e julga porque é preguiçosa, porque não quer trabalhar, porque vai se esconder atrás do luto, porque já passou o tempo de você estar assim. Não existe tempo para o luto. O luto pode durar 2, 3 semanas para uma pessoa, como pode durar 6 meses, 1 ano ou a vida toda. A pessoa não vai voltar, então como é que esse luto ele tem tempo? Não existe tempo para esse luto. Outra coisa também que às vezes pode vir ali numa situação em que as pessoas entendem que a pessoa que está passando pelo luto, ela precisa achar uma distração. Muita gente acredita que é preciso, essa pessoa tem que o tempo inteiro estar se distraindo para ela ocupar a mente e não pensar naquela pessoa que morreu, aquela pessoa que partiu. E às vezes esse incentivo acaba atrapalhando. Às vezes é até uma falta de respeito com o outro. Porque a gente não tem que impor ao outro aquilo que a gente acha melhor para a pessoa. E muitas vezes a gente faz isso. Ai, faz isso que é melhor. Sai na noite aí que é melhor, né? Somente a pessoa que passa por isso, somente ela vai saber o que traz conforto em cada momento que ela está vivendo. O ideal é que a gente saiba respeitar esses momentos da pessoa que está enlutada e que ela mesma pode sinalizar quando ela precisa de uma distração ou não. E geralmente, às vezes, quando ocorre, pode ser até uma negação daquele sentimento de dor, de não querer enxergar o processo de luto, e é isso, às vezes, pode trazer até um processo pior ainda, de ansiedade do futuro, de depressão, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente julga no outro num processo de luto. E muitas vezes a gente ouviu falar que existiam fases de luto, né? Que primeiro vinha a negação, eu não aceito essa morte de jeito nenhum, e às vezes vem mesmo a negação de não aceitação da morte. Apesar de que a gente sabe que a morte ela vem para todo mundo, que não somos imortais, a gente ainda nega. Às vezes a gente sente raiva, principalmente raiva de Deus. Como Deus foi fazer isso comigo, tirou a pessoa que eu amava? E a morte, ela não tá, não é uma coisa assim, Deus deu o tempo dele e teve que subir. Não, gente. Deus não quer ver ninguém sofrendo, né? E às vezes vem a depressão. Geralmente vem uma leve depressão, mas ela é uma depressão vivida, vivenciada pelo próprio luto. E que com o tempo ela vai diminuindo e aí vem a aceitação. Mas nem sempre as pessoas passam por todas essas fases. Então, a gente nunca sabe como o outro está, como o outro se sente. Então, às vezes é preciso olhar além do luto, olhar que além da pessoa ainda ter passado por essa perda, por exemplo, a perda de alguém que era seu companheiro ou companheira, em que você vivia muito bem com ela e tinha uma vida inteira para ser seguida com ela e de repente foi interrompida, né? E ora o enlutado vai sentir mais essa perda e ora ele vai estar buscando reestruturar a tua vida. E daí de repente vem aquela pessoa lá do além e começa a julgar a pessoa enlutada o tempo inteiro julgando. Olá, se passou o batom porque quer arranjar um novo namorado. Se botou um homem, botou uma roupa mais, né, mais bonita, ou se arrumou um pouquinho melhor, porque geralmente o enlutado ele fica assim na cama por vários dias, chorando, sem vontade de comer ou comendo demais.
E aí tem o julgamento. Mas a gente não pode esquecer, gente, que a hora que a gente aponta um dedo pro outro, tem aqui, ó, 3 apontando pra gente. Então, às vezes, a gente que tá ali de fora, julgando o outro, muitas vezes, também quando passou por um processo de luto, quis viver isso. Quis sair, quis se distrair, quis botar um batom, quis reestruturar a vida e às vezes não teve coragem. Então não julguem a atitude de quem está enlutado. Porque o luto, como eu falei, ele não tem dia e nem hora para acabar. Cada pessoa vive o seu processo de luto por muito tempo. Ou por dias, semanas, vai depender muito. Então, o que a gente precisa fazer é entender que a gente precisa dar apoio, dar escuta a essas pessoas. Isso sim a gente vai estar ajudando o outro. Quando a gente julga, a gente não consegue auxiliar uma pessoa enlutada. Então, hoje eu vim falar com vocês sobre isso. Vou deixar aqui um beijo para vocês. Vou pedir para vocês me seguirem lá no terapeuta.daisyduarte. Eu sempre deixo conteúdos lá muito bacanas, muito legal, para vocês estarem ali acompanhando, tanto na alimentação, quanto em várias outras terapias que eu faço, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.